Hello guys, how are you? I hope you're doing well. I hope your quarantine is well. Today we have very important things to learn. Vamos aprender hoje o superlativo e o comparativo. São assuntos essenciais, assuntos sim, muito interessantes que vocês dominem quando vocês forem falar inglês. Então, vamos começar com um áudiozinho básico e a partir desse áudio a gente vai dar uma olhada em certas estruturas que aparecem no áudio para aí sim fazer a análise da gramática. Então a gente vai começar com os comparativos. Eu não sei se a gente vai chegar nos superlativos, vamos ver como é que o tempo vai correr. Eu vou só desligar o microfone para a qualidade do áudio ficar bem boa para vocês. Vamos lá, let's go to page number 93. Quem quiser fazer só de ouvido, pode fazer também. Então não precisa ir lá para a página, daí faz só de ouvido, ouve o áudio que eu vou dar play aqui. E quem quiser acompanhar a leitura, go to page 93 or look to the screen. Eu vou projetar. Só vou desligar o microfone aqui um instante e aí vamos ouvir esse áudio. Unit 14. It's the coldest city. Page 93. Exercise 2. Conversation. I love quizzes. Part A. Listen and practice. This is one of the best airline magazines I've ever read. Oh, look, a quiz. Our world. How much do you know? Oh, I love quizzes. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, Mexico or Australia? I know. Australia is larger than Mexico. Okay, next. What's the longest river in the world? That's easy. It's the Amazon. All right. Here's a hard one. Which country is more crowded, Malta or England? I'm not sure. I think Malta is more crowded. Really? Okay, one more. Which city is the most expensive, Hong Kong, London, or Paris? Oh, that's easy. Paris is the most expensive. Fechou? Só estava desligando o microfone para a qualidade do áudio ficar bem boa para vocês. Então esse é aquele momento. Você pode voltar, ouvir o áudio de novo ou pode dar continuidade na aula. Vamos agora comentar esse áudio. This is one of the best airline magazines I've ever read. Olha aqui aquela palavrinha que a gente já aprendeu, I have ever, né? Que eu já li, né? Então tá falando ali da revista, né? Falando que é uma revista de avião muito boa. Os dois estão nesse contexto de avião, dá de ver aqui, ó, que eles estão dentro do avião. And what is this? Ixi, passei a página sem querer. Achei que era o botão de deletar. Mas vamos lá. Então, ó, there is a quiz there in the magazine. Our world. How much do you know? Então, esse quiz. Vocês sabem o que é um quiz? Quiz é aquele joguinho de perguntas e respostas, tipo de curiosidades, assim. Então, how much do you know about the world? About the planet? E aí, né? Ele gosta de quizzes e começam a brincar com esse quiz da revista. First question, which country is larger, Mexico or Australia? Então aí a gente já começa a ver duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é a questão do which. Eu não lembro se a gente já viu isso em sala, mas de qualquer forma eu vou pontuar a diferença do which para o what. Vou botar uma notinha adesiva aqui. O which, ele é usado como um what. Como o que, como qual, melhor ainda, como qual. Essa seria a tradução dele. Só que num contexto onde as opções são limitadas. Por exemplo, which is your favorite soccer team? Então, aqui a gente está falando de times de futebol, por exemplo. O número de times de futebol disponíveis para se fazer uma pergunta dessa é um número limitado.
Mas essa, na verdade, é interessante notar que daria para substituir para what. What is your favorite soccer team? Só que o que aconteceria? Daria uma ideia de algo mais amplo, entendeu? Which, por exemplo, poderia ser usado assim. Which is your favorite band? Rock band. Por quê? Porque a gente está circunscrito a um gênero musical. Qual é a tua banda preferida de rock? Então, a gente tem essa ideia de opções limitadas. Cara, será que dá de aumentar esse quadrinho aqui? Bah, não dá. Então, eu vou deixar só o primeiro coisa. Para ficar bem legal para vocês quando eu enviar o material para vocês. Which. E o what. O what, ele é mais amplo. Por exemplo, assim, ó. Which, inclusive, pode ser usado para quando você limita por querer as opções. Which is your favorite color? Blue or black? Então, agora eu peguei, cortei todo o leque de opções e deixei só duas. Which is your favorite color? Blue or black? Entendeu? E aí, num outro momento, a gente poderia colocar assim, what is your favorite color? Ou então, por exemplo, what is your name? É uma questão muito ampla, porque existem uma infinitude de nomes. Agora, se eu perguntar, which is your name? Ana or Annie? Entendeu? Eu estou trabalhando dentro de um leque de possibilidades limitado. Então, essa é a diferença do what para o which. Então, ali, nesse contexto, o que aparece? Aparece o which. Which country is larger? Mexico or Australia? Então, qual foi o caso? Foi o caso de which para uma limitação proposital. Então, existem 194 países reconhecidos pelas Nações Unidas. Olha que universo de países. Aí ele pega e fala dois, né? Mexico or Australia? E fechou então sobre o which. Agora sobre esse termo que eu destaquei em amarelo, o larger. O larger, o que ele é? Ele é um adjetivo colocado na forma comparativa. Então, adjetivo, o que é? Vamos relembrar. É algo que qualifica alguma coisa. Lembrando que a qualificação não diz respeito só para a qualidade. Pode dizer respeito sobre um defeito, sobre uma característica ruim. Então, which country is large? Large é o adjetivo na sua forma natural. Larger é no comparativo. Isso aí daqui a pouco a gente já vai para o quadro e já vai resolver esse problema gramatical. Vamos dar continuidade. Mexico or Australia? I know. Australia is larger than Mexico. Então, ali ele está dizendo o quê? Que a Austrália ela é maior. Large é o adjetivo normal. Larger. Então, large é grande. E larger seria mais grande, seria maior. Okay, next. What is the longest river in the world? That's easy. It's the Nile. Nile, para quem não sabe, é o Nilo. E river, Amazon River, Nile. Deixa eu ver outros. Tem aquele da Alemanha, sei lá, agora eu não lembro o nome. Tem Danúbio, Tigres, Eufrates. Alguns rios assim famosos para a gente ilustrar. Então é rio, né? Já entreguei o queijo aqui, né? River é rio. Então, longest. Esse longest, pelo finalzinho dizer ST, a gente sabe que ele não está falando. Ele está falando do maior rio do mundo. The longest. Também vamos ver no quadro. Alright. Here's a hard one. Isso aqui é legal, ó. Deixa eu testar essa canetinha que eu nunca usei. Ah, legal. One, hard one. O que esse one se refere? Lembram que a gente estudou em aula que o one ele substitui algum termo? Então, esse one, a hard question, né? Porque eles estão falando sobre perguntas, eles estão fazendo um quiz. Então, esse one seria o mesmo de ele dizer assim, alright, here's a hard question. Só que para não ficar assim, cansativo, sabe? Porque aqui, ó, first question, já apareceu o question aqui. Aqui o next também tem, a gente diz que é em elipse, que é algo quando algo não está aparecendo. Então ali, ok, next question, tá ali entre parênteses, assim, subentendido. Here's a hard one. Então, which country is more crowded?
Malta or England? Então aí a gente tem o aparecimento desse adjetivo crowded, que o que é? Lembra? Crowded, a lot of people, like Floripa Center is crowded during the week, São Paulo is very crowded. É algo craudiado, um adjetivo que eu aprendi com os meus alunos. Craudiado é movimentado. Eu traduziria para movimentado, mas craudiado é bom demais. Adoro essa tradução. Então, craudiado, aí, cheio de pessoas, algo assim sufocante de tanta gente que tem. Which? Malta or England? Então, o more aqui vai aparecer dizendo o quê? Qual é o mais? Então, tudo que a gente está falando, como a gente está falando de uma comparação, a gente está sempre dentro desse contexto, que é o contexto do mais. Ou mais em relação a dois. Por exemplo, entre Malta e Inglaterra, qual é o mais movimentado? Entre o México e a Austrália, qual é o maior, no caso, né? O mais grande? E no River, a gente vê o quê? É uma comparação com todos, né? Qual é o mais longo, mais... Longest, não. Longest também eu traduziria para maior, né? Mas o mais comprido do mundo. Então, a gente está sempre comparando, usando esse mais, esse mais. No inglês, a gente não vai usar sempre esse mais. Aqui o mais aparece, é o more crowded. Ele aparece explicitamente. Mas nessa daqui, ele aparece aqui no final. Larger, longest. Isso aí a gente já vai ver. Então, vamos continuar. I'm not sure. I think Malta is more crowded. Então, tem mais gente em Malta, né? De acordo com o Steve. Really? Okay, one more. Which city is the most expensive? Hong Kong, London, or Paris? Oh, that's easy. Paris is the most expensive. E aqui a gente também vê esse outro termo aqui que é o the most, que é o mais caro de todos. É o mais... O expensive ali não, o mais caro. E agora vamos dissecar bem essa questão gramatical, né? A questão dos comparativos. Vamos para o quadro. Primeiramente, a gente tem 4 casos. Ó, no comparativo, deixa eu jogar isso aqui para baixo um pouquinho. No comparativo, o que vai acontecer? A gente vai sempre ter a existência de um adjetivo, adjective. Adjective então a gente vai ter a existência de um adjetivo e de things to be compared. Então, coisas a ser, né, que vão ser comparadas de acordo com esse adjetivo. Vamos pensar, por exemplo, assim, bonita. A gente pode comparar. Uma cidade pode ser mais bonita que a outra. Tall. A tall person. A person can be taller than the other. All right? A short, the opposite. A short person. A person can be shorter than another person. Ok? Então, o adjetivo sempre te dá base para comparação. E a gente é craque em comparar, né? Em se comparar com os outros, em comparar os outros com os outros. É uma fofocada aí que não tem limite. Então, vai ser o primeiro requisito para a gente fazer a comparação é um adjetivo e as coisas para serem comparadas. E a estrutura que a gente vai fazer a comparação é a seguinte. Eu vou botar um exemplo. Ó, Timothy is shorter than Lucas. Então aqui a gente vai ter os 2 requisitos. E o requisito, o primeiro é o adjetivo, né? É o adjetivo. Vamos botar aqui, ó, verde. O segundo são as coisas ou pessoas que vão ser comparadas. Olha só, o Timothy e o Lucas sendo comparados com esse adjetivo ali como centro da comparação deles, né? Eles estão sendo comparados no quesito baixinho. Baixo. Quem é baixo? Os dois, né? Os dois estão sendo comparados. E a gente vai ter essa palavra aqui que muito interessante, que no português a gente também tem, que é o que, né? Eita. Vamos lá, é o que? O than. Então, sempre que a gente tiver uma comparação, a gente vai ter o adjetivo,
Vamos escrever aqui o adjetivo mais o than. E aí a gente vai ver isso bem ao longo da explicação. Um adjetivo e mais essa figura aqui grifada, o than. Então aqui a gente tem o Timothy é mais baixo do que o Lucas. E como é que isso se estrutura? Vamos lá, vamos olhar caso a caso agora. Ó, o primeiro caso normal. A gente tem adjetivos. Essas informações que estão dispostas ali, o caso normal, o que é normal? É o adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo é a nossa base para comparação. Então vamos lá, o caso normal. Vamos por exemplo, caso normal é um adjetivo normal. Entenderam? Por exemplo, o adjetivo, eu vou botar alguns exemplos aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, large, short, tall. Vocês têm que aprender adjetivo, hein? Estudar adjetivo, ver em filme, prestar atenção ali. Pá, isso aqui é um adjetivo? O que não é? Adjetivo é, né, lembrando, algo que qualifica alguma coisa. Tall, small. Tá bom, assim, por enquanto. E, né, existem mais adjetivos que os normais. São os mais fáceis de se trabalhar. O que vai acontecer? No exemplo, ó, a gente vai ter um sujeito, o Tim, agora não é o Timothy, é o Tim is, ou short. Tim is short. Ele é baixo, né? Tem comparação com ninguém. Agora, Tim is shorter. Então, esse ER no final vai dizer que ele é mais baixo than Luana. Então, aqui, olha, isso aqui é diferente do português. Porque no português a gente não muda a palavra. A gente bota o mais, né, na frente. O mais baixo. Isso aqui vai aparecer no inglês daqui a pouco. E olha, o than aparecendo ali, ó, shorter than. Beleza? Então, a gente vai adicionar o ER no final do adjetivo. Então, esse primeiro caso, caso normal aí, vai ser o caso onde nós vamos botar isso aqui, vamos botar aqui, ó, adjetivo mais ER. Beleza? Isso que vocês têm que tatuar na pele, que é adjetivo mais ER. Esse é o caso. É o primeiro caso, é o normal case. Beleza? Shorter than Luana. Vamos olhar, vamos fazer outro exemplo aqui escrito, e aí a gente toca pro próximo. E eu dou uns exemplos orais, ó. Vamos pegar esse próximo ali, ó. Tall. Michael Jordan. He's a basket player, so he's very tall. Michael Jordan is taller than May. A gente tem duas pessoas, né? Michael Jordan and May is taller. Michael Jordan is taller. E olha que interessante, o ER ali, ó, o mais alto tá aqui, ó, taller than May. Beleza? Pode ser o adjetivo ER, e se a palavra já terminar com E, a gente só bota o R. Tipo large. China is larger than Brazil. Então aqui a gente já tem meio que o ER colocado automaticamente. Olha só, o large, só bota o R daí, né? Fácil, larger. E olha, a estrutura é sempre a mesma, ó. Adjetivo, vamos sublinhar o adjetivo aqui em vermelho. Adjetivo, ER, adjetivo, ER, adjetivo, ER, e aqui o resto, ó. Um sujeito, aqui Jordan também é sujeito, não é sujeito composto. Adjetivo, ER, que o outro sujeito, né? Um sujeito é mais que o outro sujeito. É isso, cara. Basicamente é isso. Esse é o nosso primeiro caso. Vamos para o segundo, prestando bem atenção aí, né? Na estrutura. Essa estrutura vai se repetir. Agora, o que vai mudar? A maneira com que o adjetivo se comporta. Então, essa estrutura aí que eu acabei de falar, de sujeito, o verbo to be, isso aí vai se repetir. O then, mesma coisa. Agora a gente vai olhar para onde? Para o adjetivo. Então, o CVC. O que são CVC? Cara, CVC é doido. Ó, big. Big é um CVC. Já vamos pensar neles. Big. E, cara, eu sempre esqueço os adjetivos CVC. Big. E vamos ver outro aqui. Vamos trabalhar com big, por enquanto. Depois eu olho alguns e mando para vocês. Ó, o big. O big ele é um CVC por quê? Porque no final dele, a gente tem uma CVC, que é uma consoante,
vogal, consoante. Então, e ó, CVC. Lembrem-se da companhia aérea. Então, quando a gente tem esse CVC, o que vai acontecer com esse adjetivo? Se nos adjetivos ditos normais a gente bota ER no final, esses CVC a gente vai fazer o quê? A gente vai duplicar a última letra e vamos adicionar o ER. Então, big, como é que big? Qual é a última letra do big? Big é G, né? Então, vamos lá para o exemplo que a gente já vai ver isso acontecendo. Big. A bus, very ridiculous example, but a bus is bigger than a car. Bigger. A bus is bigger. Olha lá o que está acontecendo aqui, ó. Então, aqui a gente tem o segundo caso, né? Que é o duplica a última letra do adjetivo e adiciona R. O caso do CVC já apareceu aonde? Já apareceu no passado. Vocês lembram quando o verbo terminava em CVC? Consoante, vogal, consoante, a gente duplicava. Tipo o verbo travel. A gente duplicava e botava o ED no final, tipo travel, traveled. Então aí, ó, temos um paralelo. O inglês, ele tem uma lógica própria. Então, a gente tem esse paralelo acontecendo nesse exato minuto, nesse exato segundo. Big acaba com CVC, vai duplicar a última letra. Vamos sublinhar ali para a gente ver. Em amarillo, in yellow, big, bigger. We have the last letter, ER. A bus is bigger than a car. Ok? Very good. Segundo caso. Vale-se dizer que para a pronúncia oral, o primeiro, o segundo e o terceiro caso são exatamente iguais, e só o quarto caso que vai ter uma diferença de pronúncia. Então, essa aula aqui é no sentido mais direcionado para a escrita. Porque, por exemplo, se eu falar bigger e eu não tiver nem ideia de que duplica o G, vou falar certo. Bigger. Yes, my car is bigger than yours. My house is bigger than my father's house. Entendeu? Se vai um G, se vai 2G, não importa. A oralidade está sossegada. E o terceiro caso é nesse mesmo sentido. O Y adjectives são os adjetivos terminados em Y. E também, se vocês puderem lembrar lá do passado, ó, o cry. Como é que é o verbo cry no passado? Cai o Y entre o I e D. E aí a mesma coisa, vai cair o Y, entrar o I e R. Não o I e D. I e R. Então, sempre dá de a gente traçar esse paralelo com o passado. Ó, pretty. Então, a gente tem terminada em R. O que acontece? Delete Y and add here. É isso que a gente vai fazer. Fechou? Vamos ver se vocês acertam como fica o pretty. Vamos falar aí de duas mulheres bonitas. Vamos ver. Uma mulher que eu gosto muito. Ela tem uma beleza exótica. Anne Hathaway. Pior que eu não sei se escreve assim. Ou assim. Vão me perdoar se tiver escrito errado. Anne Hathaway is pretty. Oh, pretty. Ela é bonita. Prettier than, comparando com alguém. I don't know, Sandra Bullock. Fechou? Então aí a gente tem esse caso aí se concretizando, que é o pretty se transformando em prettier. Prettier or prettier, né? Dependendo aí da localidade, as duas pronúncias vão ocorrer. And we have the fourth case. The fourth case is the most different one. It's very different because it changes the pronunciation, all right? And it changes, and you don't have er. Yes, you don't have er. The case happens with long adjectives. What are long adjectives? Difficult, beautiful,
What else? Let's go with these two. Let's go difficult. Chinese is... Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente não vai botar assim, ó. Pensem, a palavra já é grande. Porra, tem uma palavra grande pra caramba. Difficult. Imaginem a sonoridade dessa palavra com ER no final. Difficulter. 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 Um negócio absurdo. Um negócio bizarro. Uma anomalia sonora. Então, o que vai acontecer? A gente vai botar uma palavra antes. E aí, nesse caso, a gente vai cair numa tradução literal para o português. A gente vai cair num caso semelhante ao caso do português. A gente vai usar a palavra mais. Beleza? Mais. Chinese is more, que more quer dizer mais, is more difficult than English. That's for sure. Mandarin is very, very difficult. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um more e depois o adjetivo. More and the adjective. That's what we have to do. More and adjective. Então, esses são os casos que a gente vai ver acontecer. Vamos ver o outro. Beautiful. Floripa. F. Polish. Is more beautiful than São Paulo. Aí. Is more. Olha o more aparecendo ali, ó, antes do adjetivo. More, more. É o mais. E agora, falemos de algo também muito importante, né? Falemos o quê? Vamos botar em inglês. Common mistakes. São os erros comuns, né? Vamos botar aqui. Cada vez mais eu vou aprender a usar esse quadro. Vamos lá. Ah, não dá de coisa. Eu queria mudar só a cor daquela. Vamos botar aqui em azul. Common mistakes. Quais são os erros comuns dentro dessa matéria? O que os alunos assim costumam errar bastante? Vamos lá. Os alunos costumam errar. Se um adjetivo é longo ou não é longo. Então, por exemplo, geralmente, como fica muito feio, vamos supor, beautifuler, não vai acontecer. O que vai acontecer? More big. Então, os common mistakes. China is more big than USA. Então, aqui agora, pausem o vídeo e pensem na correção para esse exercício. Que eu vou fazer a correção agora. China is bigger than USA. Beleza? Vamos para o próximo erro. Mesma coisa, eu vou escrever e vocês podem pausar quando eu escrever e depois eu vou dar a resposta. Pode pausar. E agora voltamos. Jessica is prettier. É um erro no mesmo sentido. Than Casey. Beleza? Mesmo tipo de erro. Que é o erro de usar o more. Vamos cancelar aqui, né? Vai ficar bem legal. Assim, ó. E aqui, né? São os dois erros. Ó, more big. É o bigger, né? Então essa aqui tá certa. E essa aqui toda. Eita, pô. Sumiu. Apareceu de novo. Essa aqui tá certa e essa aqui tá errada. Beleza, pessoal? Nesse sentido que é comum. Difícil aparecer um erro no sentido de difficulter, porque fica estranho, soa. É uma coisa que com o tempo vocês vão pegar esse ouvido para a língua, mas que eu acho que é uma coisa... Esse caso específico, um estudante intermediário, um estudante ali básico 2, já consegue ver que fica feio pra caramba. Já consegue ter essa malícia e dizer assim, velho, isso aí não tá certo, isso aí tá errado. E agora, os casos que todos odeiam. The exceptions. As exceções. Cara, tem uma lista gigantesca de exceções. Então, eu vou passar alguns assim. O famous. Inclusive, eu vou até dar uma olhada agora.
Eu vou me permitir olhar na internet, porque é algo que a gente fala com tanta naturalidade que é algo que a gente fala com tanta naturalidade que não sabe quando ele pode ser usado nos dois casos, sabe? Então, vamos... Eu acho que talvez eu procure isso em outro... Deixa eu ver só se tem aqui rapidão. Tá, depois eu vou procurar, na verdade. Depois eu vou procurar e passar isso para vocês. Mas aqui, um que eu lembro de cabeça é famous. Famous, cara, dá de usar famouser. Eu acho horrível. Nunca vi, mas dá de usar. E dá de usar more famous. Então aqui a gente bota o R no final e aqui a gente bota more no começo. E tem alguns adjetivos que podem ser usados dessa maneira. O que, assim, eu não cobro que vocês saibam de cabeça, até porque, particularmente, eu não lembro de cabeça. Eu lembro do famous, que é um caso que uma vez apareceu o famous. Ah, o friendly também. Ó, de cabeça vai vindo assim, ó. Friendly, que é amigável. Pode ser more friendly e friendlier. Então, casos que, assim, cada região vai usar uma coisa, cada pessoa vai usar uma coisa, e, assim, as regras gramaticais não são seguidas ao pé da letra pelos falantes nativos. Isso a gente pode ver no português, né? Quando a gente fala nós vamos na praia, né? A gente está usando na praia, que é gramaticalmente incorreto, é vamos à praia, e nós estamos usando o nós vamos, né? É nós vamos à praia. E a gente fala nós vamos na praia, né? Não tem importância em esse S sumir, botar um N ali, vamos na praia, ao invés de vamos à praia, vamos ao cinema. Vamos ao cinema. Pô, ninguém fala isso, cara. Então, no inglês é a mesma coisa, assim, ó. Toca ficha, toca o barco, que isso aí não vai fazer ninguém falar inglês melhor do que ninguém. O negócio é ser compreendido e compreender. Então, tem essas exceções aí que são dignas de menção. E agora, o outro caso odioso, que são os irregulares, as irregularidades. E eu espero que vocês não se assustem. Uma notícia boa e uma ruim. São 4 as irregularidades só. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que, porra, irregularidade ninguém gosta, né, cara? É uma coisa... Irregular cases. Então, são o que vão ser irregulares? Os adjetivos. Beleza? Vamos dar uma olhada aí com atenção para essas irregularidades. São alguns adjetivos. O primeiro adjetivo é o far. Far. O adjetivo far, ele é o adjetivo que significa longe. É uma distância. Far fica farther. Beleza? Então, aqui dá de enxergar que o ER está ali. Então, digamos que dentro da irregularidade tem uma regularidade. Ó, ER. E aqui a gente tem essa adição do TH, algo da construção da palavra, da etimologia, não sei o porquê. E não importa para vocês. Far é o primeiro. O segundo é o... a segunda é outra variável do far, que é o further. Mas o further, ele diz respeito a uma distância teórica. Tipo assim, o further é usado para um aprofundamento teórico, sabe? Por exemplo, assim, eu cheguei mais... a China, ó. Japan is farther... Vamos botar um exemplo verdadeiro aqui, ó. Japan is farther than Mexico, né? Pô, distância maior, né? Japan is farther. Agora, this study is further than the other. Então, aqui a gente está falando de uma distância diferente. Uma distância é um termo acadêmico. Não sei, é bom vocês saberem para quando ele aparecer, desculpa. Então, esse further aqui, agora travou. Esse further, ele quer dizer respeito a isso. Quer dizer respeito a um aprofundamento teórico. Então, esse estudo ele é mais aprofundado que o outro. Beleza? Esse é o primeiro caso.
Na verdade, são dois casos, né? O farther e o further. Agora vamos para o outro adjetivo. Cara, tá difícil aqui. Vamos lá. O far é o primeiro. Depois eu vou sublinhar eles todos. O segundo adjetivo é o adjetivo bom. Good. Alright? Good. Good não é more good. Mais bom, não é mais bom. Não é gooder. Good é better. Beleza? Então, olha ali de novo. O ER aparecendo no final. Só que, pô, totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente do good. Mas é bastante usado. Prestem atenção nas séries, nos filmes. Logo, vocês conseguem automatizar. É um clássico, né, aqui para dar polêmica. Cristiano Ronaldo is better than Messi. Avaí, agora vai doer. Vai doer nos alvinegros, vai doer. Quem não tem estômago, para a aula, cancela. Pode desligar, mas eu vou botar isso aqui. Avaí is better than Figueirense. Figueirinha, vou botar assim. Avaí is better than Figueirinha. Agora uma para bater assim no coração, para vocês se debater. Marquinhos is better than Fernandes. Ok, deu aí. Fechou? Então prestem atenção aqui, ó, no better. Better than, mesma estrutura dos outros. Better than. Ó, o than aqui aparecendo. Than. Opa, desculpa. Better than. Fechou? É isso. E agora o nosso terceiro adjetivo. Eu falei que eram 4 porque eu considero o farther e o further, que são quase 2 adjetivos diferentes, né? Então agora a gente vai para o terceiro e último. Vamos grifar aqui em rosinha. Good é o primeiro adjetivo, far, que tem as duas variações, né? O further, que é o teórico, e o farther, que é o distanciamento. Peraí, não sei o que eu falei antes, acho que eu falei errado. O farther é o distanciamento físico e o further é o distanciamento teórico, E agora, agora vamos ao último caso. O último caso é o oposto de bom. Qual é o oposto de bom? É ruim. Então, quando vocês virem o adjetivo ruim, o bad, então saibam o que é. Que o bad não é better. Até porque a pronúncia se confundiria, porque esse aqui pode ser tanto better quanto... Pode ser tanto better como better. Better, depende da região. Então, não daria de ser better, simplesmente por uma coincidência de som. Então, aqui bad. Ok, bad. Bad não é bad. That's terribly bad. That's horrible. Bad is something negative. Bad vai ficar assim, ó, worse. Beleza? Bad fica worse. Aqui, esse caso, o ER não aparece. Curioso, não aparece. Vamos lá, worse. Vamos usar um diferente assim, ó. To live in Brazil is worse. Agora eu estou falando de viver, né? Viver no Brasil. Esse to live, no caso, vai ser o sujeito da frase, né? Quando o verbo se confunde como um sujeito, o verbo viver. To live in Brazil is worse than to live in, I don't know, in Germany. Um país aí bem potência, país bem legal. Então aqui viver no Brasil, né, pior, é worse than to live in Germany. Beleza? My French is worse than my Spanish. Então, né, o espanhol é pior do que o meu. Desculpa, meu francês é pior do que o meu espanhol. Então, aí a gente vai ter esse caso finalizando a matéria. Gente, matéria extensa, mas particularmente, acredito assim, pelo que eu já vi, pelo que eu já dei aula, matéria fácil. Matéria extensa, mas matéria fácil. Beleza? Então, esse é o ponto gramatical. Vamos ficar por aqui e daqui a pouco a gente volta em outro vídeo para fazer exercícios. Tá bom, galera? Bye, bye!